Queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para o nosso vídeo da nova era. Os tempos são chegados, sinais dos tempos, a geração nova e a regeneração da humanidade. Vamos falar nesse vídeo um pouquinho. Os tempos são chegados. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 34. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Profetizarão vossos jovens e terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18. Quanto a esse dia, a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Semelhantes a essas informações, existem muitas outras transmitidas por Jesus aos homens. Foram predições genéricas de como se processaria a separação do joio do trigo, quando os tempos tivessem chegado. Até mesmo antes de Jesus, no Velho Testamento, há informações a respeito da próxima era. Como será essa passagem? Os tempos já estão chegados? Os sinais precursores do fim já estão ocorrendo? Que são os sinais dos tempos? O que é o juízo final? Muita gente fala ainda em fim de mundo, como se a humanidade encarnada nos tempos atuais não mais devesse existir, porquanto, se partir dessa ideia dogmática da ressurreição dos corpos no final dos tempos, necessariamente essa hipótese deveria ocorrer, dada a arrebatação dos bons ao paraíso e o envio dos maus aos páramos infernais. Vamos refletir. Os sinais dos tempos. A doutrina de um julgamento final, único e universal, que coloque fim de toda a humanidade repugna a razão, no sentido em que ela implicaria na inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da terra e a eternidade que se seguirá a sua destruição. Isso tudo está lá na Gênesis, nós podemos ver no capítulo 17, no item 64. Dentro da doutrina espírita, estuda-se os sinais dos tempos, através do progresso intelectual e moral da civilização terrena. Se o bem-estar material é produto da inteligência, somente o bem-estar moral dá a legítima segurança ao homem, pois é um produto inalienável da sabedoria do seu espírito. Diz o Espírito Arago, lá na Gênesis, no capítulo 18, no item 8. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vede nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra a má vontade humana. E aí, nesta fatalidade, que o princípio da livre determinação individual se submete ao princípio dos desígnios divinos, ou da lei natural, porquanto, tendo chegado tal tempo, esse lugar será interditado àqueles que não hajam aproveitado as instruções e que vieram receber, não cumpriram. E tal interdição se aplicará não só aos encarnados, como aos desencarnados de tal grupo. Está lá também na Gênesis, no capítulo 17, no item 63. A aparente troca de valores, as lutas de classe, de religiões, as catástrofes materiais, as rebeliões dos jovens, tudo isso é um complexo de aprendizado, indicando a passagem para uma nova era, onde a humanidade procura vencer
as barreiras do egoísmo e seus efeitos: moral preconceituosa, aparente e baseada no orgulho e no fanatismo. Os sinais dos tempos estão aí, indiscutivelmente, mostrando a transformação e maturação da sociedade humana nos últimos 2 séculos. Disseram os espíritos na codificação que a humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente, já quase 1 século, no trabalho de transformação, e é por isso que ela se agita de todos os lados, presa de uma espécie de febre, como que movida por uma força invisível, até que retome o seu assento sobre novas bases. Quem a vir, então a encontrará bem mudada em seus costumes, no seu caráter, nas suas leis, nas suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Também está lá na Gênesis, no capítulo 18, no item 9. A humanidade, como ser coletivo, marcha através do progresso intelectual e moral, enquanto seus constituintes, o ser individual, se realizam no esforço próprio, a cada dia e a cada ano. São encadeamentos de reações e solidariedade dos conjuntos de que resultam a transformação. Vamos falar um pouquinho sobre a geração nova. A nova geração terá novas necessidades e aspirações mais elevadas. Grandes mudanças efetivamente ocorrerão e estão ocorrendo. Na ordem social, legislação ampla regulando os direitos humanos, assegurando aos fracos melhor qualidade de vida. Organização das Nações Unidas, precedida pela Liga das Nações como forma de limitação da violência entre as nações, como forma de limitação da violência, da redução das guerras, das pressões econômicas e de umas sobre as outras. Os movimentos humanitários de defesa dos direitos humanos, da defesa da ecologia, com as suas várias facetas. Conscientização da educação do espírito como ser encarnado que é. Na ordem científica, o grande desenvolvimento da tecnologia em todos os campos, transformando o planeta numa pequena aldeia. O início das transformações entre os 2 níveis vibratórios, entre encarnados e desencarnados, através do Vidcom, Spicom, etc. Viagens interplanetárias, como o envio de sondas, viagens do homem à Lua, satélites artificiais. A evolução da medicina, auxiliada pela tecnologia eletrônica, com os transplantes de órgãos, a seleção de embriões nas provetas, os equipamentos de sustentação da vida e etc. Já vivemos parte disso e viveremos outra parte agora, no futuro próximo. Na ordem religiosa, quedas de preceitos arraigados e crescente na aceitação pela humanidade da existência dos espíritos e a sua influência sobre os homens, como se observa na literatura, no cinema, na televisão, nos jornais, em todos os meios de comunicação. A realização de concílios ecumênicos e suas consequências de conciliação religiosa. O estudo do ensinamento dos espíritos em institutos científicos e até universidades. Esboroamento dos dogmas e a menor influência do materialismo, etc. Em síntese, podemos dizer, percebe-se, ao lado do grande coordenado da evolução intelectual, o surgimento do progresso moral, uma verdadeira revolução de costumes, preparando caminho para a nova geração
emergente que marchará para a realização e vivência das ideias humanitárias, predominantemente na nova etapa social, onde o homem deixará de temer a Deus para amá-lo em espírito e verdade, liberto de imagens, de paramentos, de dogmas e tantas outras criações humanas. Perderá o medo de fantasmas, que são os espíritos, porque saberá que a vida continua além dos horizontes da morte física. Terá mais confiança nos seus irmãos por duas razões fundamentais. Primeiro, porque será mais tolerante pelo conhecimento da vida futura. E segunda, porque sabe que os espíritos inferiores estão sendo substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Empreenderá que a lei natural empresta o corpo ao espírito e não o espírito ao corpo. Daí o viver com o corpo para o espírito e não simplesmente no corpo. Nesse caso, sabendo que a vida é eterna, viverá enquanto homem segundo os interesses do espírito. Vamos falar agora um pouquinho da regeneração da humanidade. Cabe ao Espiritismo, como um cristianismo redivivo, relevante papel na orientação espiritual do homem novo, muito mais exigente em matéria de fé, tanto mais que sabe que para a sua plena felicidade e realização pessoal há de haver um engajamento na prática do bem, sob todos os aspectos da vida, como total desinteresse das trocas de valores transitórios, pois o fora da caridade terá um peso decisivo. Kardec esclarece, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 4, que este progresso moral não somente ocorrerá porque o homem saberá da existência futura, mas também porque haverá a unificação religiosa, como consequência dessa abertura do mundo espiritual para toda a humanidade. A evangelização ocorrerá mais rapidamente, e o homem, sabendo dos efeitos, vencerá suas más tendências pela força da vontade. Vencerá a influência da sua natureza corpórea pela abnegação. Vencerá todos os arrastamentos negativos conhecendo a si mesmo. Olha que maravilha, não? Como consequência, haverá não uma nova geração corporal, mas uma nova geração de espíritos. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho, o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos ao apelo do bem e da razão. Com a regeneração da humanidade, a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o seu grau de adiantamento. A fé inata será um dos caracteres distintivos e definitivo. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. E a unicidade da crença será um liame fundamental nas relações humanas. Os preconceitos da raça, cor, desaparecerão e os povos se encararão como membros de uma grande família. O homem viverá como espírito eterno que é, e como tal não se vinculará somente aos valores materiais passageiros, mas viverá ligado aos valores do espírito e consciente da lei de causa e efeito, que vão além dos horizontes do nascimento e da morte física. Com a prática das verdadeiras leis de Deus, os sofrimentos, as expiações, as dores não mais se farão necessárias, porquanto na terra morada dos mansos não mais existirão espíritos renitentes no mal.
porque serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. A gente se emociona ao ler isso, porque temos uma grande esperança, porque nos dá a força da fé para continuarmos a nossa caminhada. Esteja ela difícil, doída, mas, como filhos rebeldes, nós só aprendemos através da dor. Graças que ainda aprendemos, mesmo que seja através da dor. De espíritos rebeldes, de seres insensíveis, passaremos a ser seres humanos, seres que vão acreditar no Pai e seguir sua lei, seres que irão valorizar Jesus e vivenciar seus ensinamentos. Graças a Deus, graças a Jesus, e até o próximo vídeo. Beijos em seus corações.